Shalom, a paz do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez aqui para trazer mais uma reflexão bíblica da palavra do Senhor Jesus Cristo. Hoje são 19 de março de 2021. Aqui a pessoa do pastor Edson, da obra missionária para todos, construindo Shalom, Conexão Manaus, Brasil. E esses dias eu estou falando relacionado à questão das profecias bíblicas. Falei sobre a introdução à profecia bíblica. Introdução à profecia bíblica. E falei alguns pontos. E hoje eu quero falar sobre a questão antes da tribulação. Porque sabemos que os acontecimentos que estão acontecendo mundialmente deixa muito preocupante a nossas mentes pensarmos qual é o verdadeiro propósito de Deus para esta era, qual é o propósito de Deus para esta era atual. E aí a gente fica assim se perguntando, porque são muitos questionamentos que saltam à nossa mente. Antes da tribulação, qual é o propósito de Deus para esta era atual? Qual é o propósito de Deus? Porque nós estamos aí vivendo aí um momento do coronavírus, um vírus que veio e alastrou universalmente todo ser humano, e muitos perderam as suas vidas, muitos estão passando por momentos complicadíssimos. E aí, nós que somos estudantes da palavra do Senhor, somos pesquisadores voltados à questão das Escrituras Sagradas, ficamos nos perguntando qual é o propósito de Deus para essa era atual, antes da tribulação. Porque sabemos que nós não estamos vivendo ainda a tribulação, voltada à questão da era do anticristo. Não estamos ainda. Pode ter até alguns que queiram interpretar achando que nós já estamos vivendo a tribulação, a grande tribulação. Nós não estamos vivendo ainda a tribulação profética, como fala, relacionada à questão do reino do anticristo. Estão vivendo como seja um preparo do palco para ele entrar, mas nós não estamos vivendo ainda. Então, qual é o propósito de Deus para esta era atual antes da tribulação? E é isso que nos deixa integrados, nos deixa preocupados, mas temos que buscar a grandiosa presença de Deus para que ele possa nos responder, não só através de profecias recebidas de Deus, porque tem muitos que estão se aproveitando esse momento e que Deus me levou em tal lugar mostrando isso, isso, isso. Que Deus me revelou isso, 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 isso. Não precisa a gente estar inventando profecia, criando revelações que não existem, para trazer uma perspectiva universalmente, para se amostrar, para achar que é o bambambam da história, para achar que é o adivinho, para achar que é o intérprete das profecias. Não é isso. Então por isso que nós temos que ter cuidado, porque o que a gente está mais vendo é muitos se levantando que Deus está me mostrando isso, que Deus está me revelando isso, e sabemos que a verdadeira revelação já está revelada, que é justamente o que eu estou abordando esses dias, e foi voltando à introdução da profecia bíblica. E hoje eu estou falando sobre relacionado à questão antes da tribulação, qual o propósito de Deus para essa era atual. Então nós precisamos saber qual é o propósito de tudo que está acontecendo nesse planeta Terra. E você não vai encontrar resposta na mídia, você não vai encontrar resposta
nos cientistas, você não vai encontrar resposta na ciência, né? Você não vai encontrar resposta no mundo da psicologia, né? Você não vai encontrar resposta no mundo relacionada à questão do mundo pagão, né? Você não vai encontrar resposta nas faculdades, por mais que o homem estude, mas não vai encontrar resposta. Você não vai encontrar resposta dentro da psiquiatria, não vai. Você não vai encontrar resposta em nenhum conhecimento humano. Por mais que o homem seja sábio, ele não tem como saber. O homem natural não tem como saber. O único que chega próximo e com certeza com uma palavra mais verdadeira é o homem espiritual. É aquela pessoa que aceitou a Cristo como único e suficiente Salvador. É o único que ainda tem uma palavra próxima, uma palavra mais segura para falar justamente qual é o propósito de Deus para essa era atual. Porque muitas coisas estão se surgindo, muitas coisas estão acontecendo e muitos ficam voados, muitos ficam preocupados, muitos ficam inseguros. E aí entra a questão das falsas revelações, né? Das falsas interpretações, das falsas mensagens. E aí é onde nós temos que ter cuidado, porque Deus tem um propósito. E aí nós temos que conversar com Deus todos os dias, orarmos, pedindo a direção de Deus, para que Ele possa nos mostrar, através da sua profecia bíblica, através das suas escrituras sagradas, do que já está revelado. E Ele pode nos mostrar, dentro da sua palavra, todos os acontecimentos, tanto presente como futuro, para que a gente possa repassar com mais segurança para nossas igrejas, para nossos irmãos em Cristo Jesus, para que eles possam se sentir seguros relacionado à sua vida cristã, relacionado à sua vida com Deus. Porque não é fácil a gente acordar o dia, logo de acorda, liga a televisão, a primeira coisa que você vai ver, não tem outra, é o coronavírus. É isso, morreu tanto, tem tanto no hospital, tem tanto no leito. Então isso deixa a mente de muitas pessoas perturbada e procurando qual é o futuro delas, qual é o futuro da humanidade, qual é o futuro do ser humano nessa situação. Muitos já morreram, muitos já desceram a sepultura. Qual é o propósito de Deus para essa nossa era? Qual é o propósito de Deus para essa situação? Muitos já até falaram que essa questão do coronavírus foi Deus que criou para trazer um juízo sobre o homem na face da terra, para trazer a ira dele sobre o homem na face da terra. Eu não creio nesse ponto de vista, de maneira como eu já tenho falado. Pode que Deus esteja usando, né, para alertar o ser humano quanto ele é frágil, quanto ele é pequeno, quanto ele é limitado e precisa da soberania de Deus, e precisa de um Deus todo-poderoso para o orientar. Então, antes da tribulação, qual o propósito de Deus para essa era atual? Primeiro, eu creio que o primeiro propósito é para salvar o homem. O primeiro propósito é Deus mostrar a questão da salvação das suas almas. Não adianta o homem ter propósito terreno, ser buscando as coisas materiais dessa vida, conquistando só as coisas materiais dessa vida, que a primordial conquista ele ainda não conquistou, que é o seu nome escrito no livro da vida, né? E as suas almas ser salvas. E no dia que acontecer o toque da trombeta, a ordem de Deus para que Jesus venha resgatar a sua igreja, arrebatar a sua igreja, as pessoas possam estar preparadas para este grande arrebatamento. Apesar que muitos, quando
o arrebatamento da igreja acontecer, muitos intérpretes, muitos estudiosos voltados a essa questão de extraterrestres, OVNIs, aparições dessas coisas, vão aproveitar e dizer que foi os ETs, né, o extraterrestre que veio e levou esse povo para outros planetas. E sabemos que em outros planetas não há vida humana, né? E não existe extraterrestre. Esses extraterrestres, que alguns falam, os OVNIs, são demônios caídos, né? São demônios caídos que estão nas regiões celestiais, como as escrituras sagradas falam. Então, por mais como queira procurar vida humana em outros planetas, não vai encontrar. Deus fez o planeta Terra, habitou o homem aqui. Em outras galáxias, você nem fala o nome, eu não sei direito. Em outros planetas, aí para cima, em outros espaços, ou no céu intermediário, entre a pátria de Deus e a Terra, pode existir nos outros planetas, como eu tenho falado, que é as regiões celestiais, os demônios, as potestades, os principados, né, que a Bíblia fala. Tirando isso, não existe extraterrestre, não existe OVNIs. Tudo essas aparições que muitas vezes aparecem são demônios. Eu me lembro quando eu era criança, ali no pau d'arco do Canto, no Piauí, logo à noite, a gente olhava para as estrelas e os meus avós, os meus pais falavam: tá vendo aquele aparelho que está ali viajando lá em cima? Eles mostravam aquele aparelho, eles chamavam de aparelho. Aquele aparelho ali, no futuro, é que vai vir sugar o nosso sangue. Então, olha a mensagem negativa que nossos pais falavam, nossos avós. Eles diziam que aquele aparelho, eles tinham medo daquele aparelho vir um dia e baixar ali no nosso setor onde a gente morava e vier sugar o nosso sangue, como seja um vampiro. Olha a teoria deles. E a gente acreditava como criança que ali era tipo como seja um ET, OVNIs, que até uma certa vez a gente viu uma certa aparição ali perto do tanque do pau d'arco do Canto. Quem está ouvindo essa mensagem e me conhece, sou ali da família do Henrique Ferreira, da Maria da Paz. Meus irmãos ali é o Hélio, o Raimundo da Guia. Então, eu sou piauiense, nasci em Cristina Castro, mas residi em Itaueira, Piauí. Que apenas você está ouvindo essa reflexão. Então, olha a besterola que nossos avós nos ensinaram, nossos pais. Achar que quando via aquele aparelho andando, que era um simples avião. Aí a gente via ali aquela coisa parecendo uma estrela. Aí todos os dias passava aquele chamava de aparelho. Até hoje isso me deixa alguns pontos de interrogação. Então, nós sabemos que essas aparições são demônios para nos enganar. Esse aparelho que meus avós falavam, os meus pais falavam, que hoje as pessoas denominam como OVNIs ou extraterrestres, são demônios que ficam nas regiões celestiais. E as outras coisas são manifestações da natureza mesmo que Deus criou. As estrelas, os planetas, tem muita coisa misteriosa. Mas nós não podemos chegar ao ponto dessa ignorância. É por isso que eu estou falando aqui, antes da tribulação, qual é o propósito de Deus para essa era atual? Primeiro, a salvação das suas almas, né? Fazer com que o homem conheça ao Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Então, esse momento atual que está acontecendo, dessa peste, vamos dizer assim, essa peste mundialmente, querendo alastrar todo o ser humano, não podemos classificar como seja Mateus capítulo 24 e 25. Não podemos classificar como seja o princípio das dores. Podemos entender como é consequência das atitudes do homem querendo dominar dominar o seu mundo, querendo
entrado neste mundo econômico e querendo dominar as outras nações. Mas é claro que por trás de tudo isso existe uma origem espiritual maligna, existe um princípio maligno para que isso aconteça, para poder ter mais uma apresentação maior para destruir o homem que foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então, o meu conselho é que você conheça, né? Procura conhecer qual é o propósito de Deus para a nossa era atual. Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Qual é o propósito de Deus para a sua família? Qual é o propósito de Deus para a nossa cidade? Qual é o propósito de Deus para o nosso estado? Qual é o propósito de Deus para o nosso Brasil? É isso que nós precisamos conhecer. É o que Deus está pensando. O que o homem está pensando, ou o que o homem quer fazer, nós já sabemos todos os dias aí. Todos os dias nós sabemos o que é que o homem quer, e o que é que o homem está fazendo, e o que é que o homem pretende fazer. Agora, e você e eu, sabemos qual é o propósito de Deus para essa movimentação, para esse mover, para este vírus estar lastrando todo o planeta Terra? Qual é a visão de Deus para isso? O que Deus está pensando sobre isso? Qual é a atitude de Deus sobre isso? Deus está aprovando o coronavírus? Deus está gostando que o coronavírus alastre toda a Terra? Deus está aprovando que o coronavírus mata e sai matando todo mundo? Eis a questão, porque muitos já vêm por aí, alguns falam, mas é o juízo de Deus. É a punição de Deus sobre o homem, por causa do pecado do homem. É claro que vai vir momento de Deus, que a ira de Deus vai ser derramada sobre o homem. Mas não é ainda a ira propriamente de Deus, como nós vemos dentro das profecias bíblicas, dentro desse termo que eu estou falando sobre a introdução à profecia bíblica, e agora já estou falando sobre antitribulação. Não é ainda. Vai vir ainda coisas pesadas por aí, mas a igreja, a noiva de Cristo, não vai participar dessa ira dele, não. Essa ira, a ira de Deus, é sobre as pessoas obedientes, é sobre a humanidade desobediente, é sobre a falsa igreja, é sobre os falsos profetas, é sobre a origem do mal maligna. A ira de Deus é sobre as pessoas que fizeram mal nesta era, que estão praticando mal, o ladrão, o assassino, o enganador, o usurpador, né? Aquele que quer levar o jeitinho brasileiro. Essas coisas, o juiz de Deus vai vir sobre esse tipo de coisa, achando que tudo que está fazendo não vai ter efeito, não vai vir receber o seu salário. Vai. O salário do pecado é a morte. O salário de quem rouba é a morte. O salário dos corruptos é a morte. O salário do assassino é a morte. Então o salário daqueles que praticam o mal é a morte. A própria Bíblia fala isso. Então temos que ter muito cuidado. É o momento mais cuidadoso que nós temos que ter. Esse momento. Correr para as Escrituras Sagradas, estudar mais a fundo, pedir a orientação do Espírito Santo, porque ele revela as profundezas de Deus e traz ao nosso entendimento, para que a gente possa sossegar o nosso coração e trazer o sossego para o coração também do nosso semelhante, para que ele não venha se perder nesse momento de provação, que é uma prova que veio para todo ser humano, tanto para aqueles que servem a Deus, como aquele que não serve a Deus. Mas é aí onde é que vai entrar a diferença, onde está entrando a diferença. Deus está fazendo a diferença daqueles que servem a Deus e os que não servem a Deus, dos que estão entrando dentro do mundo do engano e os que estão saindo ou não quer mais, não está dentro. Ou seja, em outras palavras, a Bíblia fala que quem é limpo, que se limpe mais, quem é sujo, que se suje mais. Não pode nós que somos servos de Deus ter duas personalidades, a personalidade do mal e a personalidade do bem, ou seja, a água amarga e a água doce.
da mesma fonte jorrar duas fontes, não tem. Na nossa vida tem que jorrar somente a presença de Deus, somente a água doce, somente as coisas preciosas que vêm do Santo Espírito de Deus. Então, qual é o propósito de Deus ante a tribulação para essa nossa era atual? Primeiro, a salvação do homem, né? A salvação do homem, mostrar a Jesus Cristo a esta nação, para que eles possam se arrepender dos seus pecados e venham aceitar Jesus como único e suficiente Salvador. Esse é o primeiro propósito. E o segundo propósito é preparar o homem para o grandioso dia que ele vai vir buscar o homem, vai vir buscar a sua igreja para morar no céu, né? Tem muitos que não querem ir para o céu, tem muitos que querem ficar aqui na terra, né? Não quer saber de céu de jeito nenhum, mas Deus criou o céu justamente para nós morarmos, né? E você não pode ter medo do céu. Tem crente que tem medo do céu, tem pessoas que têm medo do céu. Por quê? Porque não querem morrer, tem medo de morrer, tem medo de partir dessa vida para outra. Então, quando a gente vê isso, esse tipo de coisa, é porque a pessoa não tem a segurança da salvação. Quem tem segurança da salvação, ele não tem medo de ir para o céu, ou ele não tem medo de partir, porque tem pessoas que têm medo de ir para o céu, ou em outras palavras, ele tem medo de morrer e não ir nem para o céu. Tem muitos crentes com esse sentimento nos seus corações, com medo de morrer e não ser salvo. Por isso que quando você fala de arrebatamento, muitos não gostam. Quando você fala de céu, muitos não gostam, porque quando fala de céu, a pessoa já pensa em morte. Quando a gente fala de arrebatamento, as pessoas já pensam de morte, final dos tempos. Mas não é isso. O arrebatamento, quando vier, diz a Bíblia que os que já morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E os que estiverem vivos naquele momento, eles vão ser transformados num abrir e fechar de olhos. Quer dizer, vão receber um novo corpo, um corpo espiritual, incorruptível, né? Uma estrutura que possa suportar a glória de Deus quando sair dessa terra para chegar aos céus. Então, é maravilhoso você entender o propósito de Deus, que é a salvação do homem, que é que o homem esteja preparado para morar nos céus. Então, só esses dois princípios aqui já dá para acalmar o seu coração. Então, antes da tribulação, o primeiro propósito de Deus é salvar o homem. Segundo, é preparar o homem para que ele venha encontrar com ele nos ares e ser salvo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, meu irmão, em Cristo Jesus, assossega sua alma, sossega seu coração, vá para as Escrituras Sagradas, aprenda mais de Deus, dobre o seu joelho, vai orar, buscar a presença de Deus, para quando voltar tudo normal, que os espaços onde nós estávamos adorando ao Senhor, voltar normal, você caia para dentro, meu filho. Caia para dentro e aproveite. Aproveite mesmo, dê glória a Deus, aproveite a oportunidade que Deus vai dar de novo, para que você se conserte, para que você se posicione com Ele e venha cumprir o propósito que Deus colocou na sua vida, que é ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Cumprir o seu ídolo, não deixe o seu ídolo morrer, invirta-se nele e invirta-se também em quem você conhece. Eu estou aqui no setor de Manaus já há 6 anos, dentro desse propósito, dentro desse alvo, querendo alcançar, que é voltado à questão da obra missionária. Muitos que me conhecem de Brasília e de outros setores, que quiser me abençoar nesta obra, né, obra missionária para todos, construir Shalom, é só entrar em contato com a pessoa do Pastor Écio. Lá no YouTube, lá no meu canal, tem as minhas informações sobre o Instagram, sobre a questão do Facebook, né? Tem tudo lá, tem o meu Zap.
tem o meu zap, entre em contato comigo e me abençoe nesse propósito que eu estou aqui em Manaus, me abençoe nesta obra, porque essa obra é carente da parte financeira. Ore para o meu ministério, você que conhece a minha vida também, ou que não conhece, que está ouvindo esse vídeo, ore para o meu ministério, porque nós sabemos que quando você se levanta para ensinar, trazer uma reflexão igual eu estou trazendo aqui, é muita luta, meu irmão, é muita luta. Mês de 5 horas da manhã que eu já estou de pé, orando, buscando orientação para trazer essa reflexão todos os dias por esse horário. Já está dando quase 8 horas, aqui já vou terminar essa reflexão e já vou descer para baixo para poder abrir as portas para trabalhar. Aleluia, louvado seja Deus. Então que Deus possa abençoar a sua vida. Eu fico por aqui nessa reflexão e na próxima a gente vai falar mais sobre esse assunto. Que Deus abençoe. Shalom.